Fala galera, aqui é mais um... Bem-vindos a mais uma aula. Robson Lima, vocês já me conhecem, se estão aqui, se não, bacharel em Ciências Sociais da Universidade Federal do Pará. Ok, agora sim. Lembre-se que eu disse, eu vou fazer um vídeo falando sobre o Enem. Pois é, esse é o vídeo que eu vou falar sobre o Enem. Robson, que vídeo é esse do Enem? Como assim? Será aquele vídeo que você falou que ia comentar questões? Sim, é esse mesmo, é o vídeo das questões. Então, sem mais uma conversa, que o negócio está pegando e é muita coisa pra gente falando, vamos falando. Questão número 1 é do Enem 2009, prova azul, a questão número 51, beleza? Você pega, vai aparecendo aí pra você, e ela diz assim: os regimes totalitários da primeira metade do século XX, regimes totalitários, os fascismos da Europa, apoiaram-se fortemente na mobilização da juventude em torno da defesa de ideias grandiosas para o futuro da nação. Beleza, informação até aí, nada de novo. Nesses projetos, os jovens deveriam entender que só havia uma pessoa digna de ser amada e obedecida, que era o líder. Esses movimentos, eles contribuem para a implantação e sustentação do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália, Espanha e Portugal. Está falando do fascismo e do nazismo. Beleza, isso é só informação para você se contextualizar. A atuação desses movimentos juvenis caracteriza-se pelo sectarismo e pela forma violenta e radical com que enfrentavam os opositores. Aí você olha, beleza, não estou certo, mas essa parece interessante porque nazismo, fascismo são coisas violentas. Então o cara deixa marcado, deixa ali com um pontinho do lado, aí talvez seja. Vamos para B. Pelas propostas de conscientização da população acerca dos seus direitos como cidadãos? Super não, porque a questão claramente fala de regimes totalitários. Então regime totalitário não tem essa zona de direito, velho. Então não é B. Você corta. C. Promoção de um modo de vida saudável que mostrava os jovens como exemplo a seguir. Não é essa que é a atuação. Havia uma coisa de o que o jovem era, digamos assim, importante, coisas tipo a juventude hitlerista, ela enfatizava o jovem ariano saudável e tal, e daí vem coisa do tipo regimes totalitários fazerem questão de participar de Olimpíadas, por exemplo, que se liga com a coisa do culto do corpo e tal, e do homem viril, e essas coisas. Não é essa, ok? Não é a C. D. Pelo diálogo, organizar debates que opunham jovens idealistas a velhas lideranças conservadoras. Cara, você leu debate. A questão fala regime totalitário. Não. Letra E. Pelos métodos políticos populistas e pela organização de comícios. O populismo, ele caracteriza-se pela centralidade na figura do governante, entende? Isso é uma outra história. O que basta para a questão não é nada disso, então é a letra A mesmo. Ainda na prova azul, agora na questão 53, beleza? Vou falar agora a questão, dá um textão para ti de mais de 10 linhas, o cara fica assustado. Mas vamos lá, vamos fazer aquela leitura dinâmica bem esperta. Ela diz assim: o ano de 68 ficou conhecido pela efervescência social, tal como se pode comprovar pelo seguinte texto, retirado de texto sobre proposta preliminar para a Revolução Cultural. É um texto. 68 é o tempo, Revolução Cultural é o que está acontecendo, ou seja, é um documento na sua cara. Tome, leia, interprete. É isso que o Enem está fazendo, é isso que o Enem faz. Eu vou dar uma dica para você. Você pode ler o texto se quiser, ele está aparecendo aí, enfim, para você ler. Mas eu vou ser sincero com você, você não precisa ter lido o texto para saber qual é a questão. Ele diz, o ano de 68 ficou conhecido pela efervescência social. Ele já está dizendo que ficou conhecido por isso. Isso já é um dado para você trabalhar em cima dele. O texto, ele é útil na medida que te contextualiza da contracultura, esse negócio todo de hippie e tal, mobilização estudantil. Se você já sabe disso, você não precisa ler o texto. O texto, ele simplesmente é um contexto geral, para você sacar de qual é 68. Robson, eu já sei 68, já lembro. Então parte para as questões, cara. Os movimentos sociais que marcaram o ano 68, 2 pontos. Quais são? O que eles fizeram? É isso que é a questão. Então bora passar para as alternativas, beleza? Aí na tua cara. Letra A. Foram manifestações desprovidas de conotação política que tinham o objetivo de questionar a rigidez dos padrões de comportamento social fundados em valores tradicionais. Tudo certo, menos a primeira parte. Havia sim política na Revolução Cultural. E você pode ir para o texto. Robson, o texto ali não.
Eu não disse que o texto era inútil, eu falei que ele, se você sacava, você podia pulá-lo, mas se você quiser lê-lo, leia-o assim. A segunda linha do texto diz: o dever de ser responsável, pensar politicamente diz respeito a todos. Claramente uma coisa política. B. Restringiram-se as sociedades de países desenvolvidos, onde a industrialização avançada, a penetração dos meios de comunicação de massa e a alienação cultural que deles resultava eram mais evidentes. Como assim, cara? O ponto é, em 1968 o Brasil já tinha rádio, o Brasil já tinha TV. Logo, os meios de comunicação já estão aqui. Cara, a TV Tupi de 50. Cara, isso é geografia do Brasil basicona mesmo. Você tem dos anos 50 a 70. Há coisas acontecendo aqui no mundo cultural. Você tem bossa nova, você tem tropicália. O ponto é, C. Resultaram no fortalecimento do conservadorismo político? Não. Pronto, porque lá no começo fala que teve efervescência social. Lá na primeira linha da questão. Então não é. D. Tiveram baixa repercussão no plano político e apesar dos seus fortes desdobramentos nos planos social e cultural. De novo, a segunda linha do texto, pelo mesmo motivo que não é a A, também não é a D. O que nos sobra, a E. Então, Robson, a contracultura de 68 é, digamos assim, o avô dos movimentos sociais? Beleza, então vamos seguir, né? Enem 2010, prova amarela, questão 27. A política foi, inicialmente, a arte de impedir as pessoas de se ocuparem do que lhes diz respeito. Posteriormente, passou a ser a arte de compelir as pessoas a decidirem sobre aquilo que não lhes diz respeito, que não entendem. Vamos ler o resto da questão. Nessa definição, o autor entende que a história da política está dividida em dois momentos. Um primeiro, marcado pelo autoritarismo excludente, e o segundo, por uma democracia incompleta. Esse é o dado. O cara está te dizendo que é isso que o texto diz. Então você vira e fala: considerando o texto, qual é o elemento comum a esses dois momentos da história política? A única coisa que você precisa saber é você precisa ter em consciência que ele está falando autoritarismo excludente, democracia incompleta. O que essas duas coisas têm em comum? Vamos para as questões. A distribuição equilibrada de poder, letra A. Ele acabou de falar que tem desequilíbrio. O impedimento da participação popular, mas o texto falou que as pessoas são compelidas a participar. Então, é coisa como voto obrigatório. Como assim voto obrigatório é uma democracia? Pois é, você está sendo compelido a participar do jogo político, você está sendo forçado. Se você não participar, você vai pagar multa, você não pode tirar documentos, etc. Há uma série de sanções para as pessoas que não estão a fim de jogar o jogo político. Isso é impedimento de participação no poder? Não, não é. Pelo contrário, eu tenho que participar. A letra D é a valorização das opiniões mais competentes? Não, porque ele fala de autoritarismo excludente. Então, não, tem que ser uma coisa comum aos dois. A sistematização dos processos decisórios? Não. O controle das decisões por uma minoria? C. É isso aí. Então você está me dizendo, Robson, que no processo político sempre houve a galera que manda e a manada que obedece? Basicamente é isso que o Post-Valéry está dizendo. E como a questão disse, considere o texto, considere o texto. Mas Robson, discordo, eu li tal coisa. Considere o texto. Questão 33, ainda da prova amarela e ainda de 2010, beleza? É de novo um texto gigante. Ai meu Deus, texto gigante. A prova do Enem de Humanas é conhecida por ter textos grandes. A questão 33 diz assim: não é difícil entender o que ocorreu no Brasil nos anos imediatamente após o golpe militar de 64. Esse é o contexto histórico, beleza. Então você já vai pensando as coisas. 64, pré-64, de pouco emprego, de pouco salário, muita inflação, onda grevista, mobilização política popular. Dessa vez, as classes trabalhadoras se recusaram a pagar o pato pelas sobras do modelo econômico juscelinista, ou seja, do Juscelino Kubitschek. Então você pega esses fatores e vai para a questão. Contra a letra A. Depois de dizer, segundo o texto, novamente, segundo o texto, os conflitos sociais ocorridos no início dos anos 60 decorreram principalmente, ou seja, quais são os fatores que dão origem ao golpe? Cara, eu não sou historiador, mas é uma coisa simples e é uma coisa tranquila.
você tem essa série de contradições que ele apontou no texto, os cinco fatores que eu mostrei aqui, são as contradições do modelo desenvolvimentista, que era o que o Brasil estava adotando naquela época. E aí você tem esse contexto, essa moldura, e vai para a questão. Você vira e diz, a letra A diz, manipulação política empreendida pelo João Goulart, isso não é um conflito social decorrente, não é. Isso pode ser até um fator, mas não é isso que a questão é. A letra C diz, do poder político adquirido pelos sindicatos populistas. Não, a questão fala da mobilização popular e que isso era o que estava efervescendo, entendeu? Da desmobilização das classes dominantes frente ao avanço das greves? Também não, porque o próprio texto fala que as pessoas estão se mobilizando, então não. A letra E diz, recusa os sindicatos a aceitar mudança na legislação? Não, só sobra a B, das contradições econômicas do modelo desenvolvimentista. Robson, eu não entendi essa questão. É muito simples. Ela diz para você, segundo o texto. Então vá lá para o texto. Qual é a última frase do texto? Dessa vez, as classes trabalhadoras se recusaram a pagar o pato pelas sobras do movimento desenvolvimentista. Robson, eu não sei o que é o movimento desenvolvimentista. Não tem problema. O texto diz para você na sua cara. Tá? O que acontece é que o modelo desenvolvimentista do Brasil ele tinha essas contradições, como aliás o keynesianismo todo tinha. Então, ocorreu o regime. O regime, digamos assim, ele é uma reação das elites conservadoras à mobilização popular, decorrente da falha do desenvolvimentismo. Enem 2011 amarela, questão 16, diz o seguinte. Na década de 90, novamente contexto histórico, 90, atualidade, os movimentos sociais camponeses e ONGs tiveram destaque, beleza, ao lado de outros sujeitos coletivos. Esse é o contexto. Vamos lá. Na sociedade brasileira, mais ainda, diminuindo, beleza, nos 90, Rio 92, Tratado de Kyoto, beleza, vai pensando nessas coisas. Na sociedade brasileira, a ação dos movimentos sociais vem construindo lentamente um conjunto de práticas democráticas. Guarda isso. Práticas democráticas no interior das escolas, comunidades, grupos organizados e na interface da sociedade civil com o Estado. Guarda. O que a questão está dizendo é o seguinte, movimentos sociais eles estão moldando a cara da sociedade civil no relacionamento dela com o Estado. A forma como a pessoa comum vê o Estado e se relaciona com ele. Robson, o Estado, o sistema de governança, entendeu? Polícia, prefeitura, governo, secretarias de fazenda, de não sei o que, isso é o Estado, toda a máquina grande, Estado. O diálogo, o conflito e o confronto têm sido os motores no processo de construção democrática. O texto encerra aí. Então, segundo o texto, novamente, os movimentos sociais contribuem para o processo de construção democrática porque, letra C, pressionam o Estado para o atendimento das demandas da sociedade. Ora, a questão fala que a atuação do movimento social está mudando a interface da sociedade civil com o Estado. Logo, o Estado e nós, ou pelo menos é isso que diz a questão, né? Segundo o texto, novamente. Essa aqui é a manha. Essa é a manha. A manha é ter calma, ler com paciência e saber pescar essas referências, segundo o texto. Saber essas regrinhas de leitura e ter, obviamente, conhecimento prático, teórico anterior e tal, de história, geografia, sociologia e tal. Isso tudo é importante para fazer uma boa prova. Vocês podem ver que são questões tranquilas, são questões fáceis. Elas são cansativas porque são muitas questões dessas. Mas se você treinar uma leitura dinâmica, tá de boa, cara. No mais, fiquem na santa paz. Obrigado por tudo. Se gostou, dê o like. Se não gostou, dê o dislike. Embora eu prefira que você não dê o dislike. Se você realmente gostou e gostaria de saber mais ainda coisas e tal, interagir, subscreva-se aqui em cima, beleza? Deixe seus comentários. Meu Twitter está aí embaixo. Compartilhe a palavra, por favor. E no mais, muito obrigado. Robson Lima, desligando. Até a próxima, galera. Falou!